Em 1994 aconteceu o grande boom da Toy Biz, onde foram lançadas diversas séries, e aqui a gente chega com o Quarteto Fantástico, que veio graças ao desenho animado do Quarteto Fantástico, que não fez tanto sucesso quanto Homem-Aranha ou X-Men. A série é muito boa, traz os Quatro Fantásticos de uma vez, sendo que duas dessas figuras são repaints não tão bem feitos assim. E nessa série nós temos o Black Bolt, Doutor Destino, o Senhor Fantástico, Tocha Humana, Mulher Invisível, Topeira, o Surfista Prateado, Terrax e o Coisa. Mas a série de brinquedos trouxe coisas maravilhosas pra gente, e já nessa primeira linha nós já temos todos os Quatro Fantásticos, apesar deles não estarem na embalagem. É uma série muito legal porque traz vilões que foram muito importantes para a carreira do Quarteto Fantástico. O Senhor Fantástico é um dos maiores representantes do Quarteto Fantástico, se bem que acho que no Quarteto Fantástico não tem como não pensar nos quatro. É uma figura muito bem feita, o meu, sim, ele é falsificado, mas eu gosto muito dele. E uma coisa muito interessante dessa falsificação é que os bonecos da China, eles vêm exatamente como o protótipo do boneco, ou seja, o protótipo, aquele que está atrás das embalagens, a gente consegue ver que ele tinha essa articulação aqui, olha, no ombro, sendo que o boneco original não tem essa articulação. Ele tem essa peça aqui inteiriça, onde os ombros não giram e o seu braço, sim, esse é de borracha e dá para você puxar, esticar. O que acabava acontecendo que tinha muitas crianças que eram um pouco brutas e acabavam quase arrancando ou quebrando essa borracha. Ele tem um corpo bem forte, eu deixaria ele um pouco mais magro para o Senhor Fantástico. Me incomoda um pouco essa falta de articulação no seu ombro, porque a figura sempre estava com os braços para baixo. A pintura dele é muito bem feita, apesar do meu não ser o original, eu já vi o original na minha frente. Uma das coisas que teria sido muito legal era ter um dos braços disformes, e daí sim a figura seria bem divertida. Oi pessoal, tudo bom? Como eu já disse lá no Instagram, eu tô num período meio de férias, então se você ainda não segue o Instagram, corre lá porque lá você fica sabendo de todas as novidades. Eu me esforcei um pouquinho para lançar esse vídeo que sim, é um compilado de material que já saiu lá no Instagram, falando sobre todo o Quarteto Fantástico, toda a primeira série de Quarteto Fantástico de 94. Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e eu também estou fazendo lives lá naquela plataforma roxinha, sabe, que é a concorrente aqui do YouTube. Então, é só me procurar por lá, Decifra Geek também, e tem nos links aqui embaixo. Pensar no Quarteto Fantástico e não pensar no Dr. Doom é porque tem alguma coisa muito errada. O Dr. Doom, ou Dr. Destino, como a gente chama aqui no Brasil, é o inimigo principal do Quarteto Fantástico e um grande inimigo da Marvel, inclusive dos Vingadores e X-Men. A figura é muito bem feita, eu acho que tem um certo problema só com essa corcunda que a capa faz. Parece que o personagem está sempre olhando para baixo. Ele tem articulação nos joelhos, aqui nas virilhas, nos cotovelos, em uma das mãos, mas não tem articulação aqui, ó, nesse outro cotovelo, porque ele tem a sua action, onde você aperta esse botão aqui e ele solta a sua mão assim. O rosto dele é muito bem detalhado. Meu problema mesmo seria exatamente por causa dessa cabeça muito pra frente, talvez fizeram assim por causa da capa, mas eu deixaria essa cabeça um pouco mais pra cima e essa capa não tão volumosa aqui atrás, pra não parecer que ele é corcunda que tá olhando pra baixo. Aparentemente a Mulher Invisível foi colocada nessa primeira série nas pressas, no último horário, porque ela nada mais é do que um repaint da Mulher-Aranha da série 1 de Iron Man, que a gente ainda vai falar aqui. A figura acaba não se encaixando tanto com a Mulher Invisível, porque ela não tem detalhes nos olhos, o que acaba deixando ela quase sempre estrábica. A sua mão tem aquele problema de estar sempre aberta, e o cabelo comprido. A gente sabe que a Mulher Invisível é conhecida por, durante muito tempo, ter usado o cabelo curto. Então eu não gosto tanto dessa figura. Uma curiosidade é que ela também não aparece no fundo da embalagem, naquela foto tradicional que a gente tem da linha inteira, ela não está lá. O Topeira é uma figura sensacional que, infelizmente, não vendeu tão bem. Talvez por exatamente sair de todos os padrões, não ser um herói e não ter uma personalidade tão legal assim, ele acabou não vendendo tanto, mas a figura é muito bem feita, ele é menor do que os outros personagens, o estilo do corpo dele, todas as proporções são bem diferentes, ele ainda vem com o Homem Topeira pequeno junto com ele.
Ele tem o seu bastão, que é um pouco mal feito, amarelo, mas tudo bem, e a sua capa é removível. Ele tem articulações nas suas 2 pernas e nos seus 2 ombros, sendo que não tem várias articulações padrões aí da Toy Biz. O rosto é muito bem esculpido e é um dos pontos altos dessa figura. O surfista prateado é uma daquelas figuras que atraem as crianças para a coleção, porque uma figura inteira cromada, ainda com uma prancha de surf, era um ápice dos anos 90. Eu tive essa figura e, infelizmente, uma das coisas que acontece muito fácil com o tempo é que ela acaba perdendo essa pintura, assim, mesmo sem você quase encostar na figura. Eu que brincava muito, então ele ficou inteiro branco. O corpo tem uma tendência de ser um pouco atarracado e o grande problema para mim dessa figura é o seu braço esquerdo, que só gira para um lado e para o outro. Ele não estende esse braço. E por mais que isso tenha sido feito para mostrar o Norrin Rod usando os seus poderes, acaba que estraga um pouco a brincadeira. Ele ainda vem com uma espécie de um anel embaixo da prancha, onde você podia colocar e sair andando por aí como se ele estivesse surfando em cima da sua mão. Na época em que essa série foi lançada, os Inumanos nada mais eram do que coadjuvantes do Quarteto Fantástico. Era uma raça que estava sempre por ali, mas nunca teve sua devida importância. Hoje em dia muita gente se divide, tem gente que ama os Inumanos e tem gente que odeia, porque eles quase tomaram o lugar dos X-Men. A figura é bem feita, tem um corpo muito parecido com o Senhor Fantástico. Um dos problemas dessa figura é todos esses pinos que tem aqui atrás para segurar essa espécie de capa que ele tem embaixo dos braços. Mas o seu rosto é bem esculpido, ele tem uma action onde você aperta aqui esse botão no meio do cinto dele e ele abre os seus braços. Apesar de quase não ter pintura nessa figura, eu gosto muito dele porque ele não fica com uma cara de figura barata. Todas as partes, todos os detalhes do seu uniforme são esculpidos, até o rosto dele está muito bem feito. O Tocha Humana também parece que foi colocado de última hora, porque ele nada mais é do que um repaint do Silver Surfer. Ele tem o mesmo problema do corpo ser um pouco duro demais, quase atarracado, aquele problema do ombro que só gira para os lados. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E ele também vem com aquele lançador que vinha com o míssil da série de X-Men X-Force e que veio posteriormente também com a Fênix, que acaba não funcionando e nem adicionando nada para a figura. Ele tem alguns detalhes de fogo pintados nele que brilham no escuro, mas é tudo feito de uma maneira tão artificial e porca que você olha aquela figura e fala, esse daí não é o Tocha Humana. O Coisa é uma daquelas figuras que não tem muito como se errar. Ele é inteiro laranja, usa uma sunga e é isso. A figura em si é muito bem feita, tem todas as articulações padrões e principalmente se a gente pensa que é uma dessas figuras maiores, onde a Toy Biz geralmente economizava nas articulações, lembrando, gente, quanto mais articulações, a gente tem mais plástico, tem os pinos de ferro, tudo isso traz gastos. Então, quanto menos plástico, a gente vai conseguir fazer uma figura mais barata. E esse era o intuito quando se fazia uma figura muito grande. As pedras são muito bem esculpidas, o boneco em si é bem bonito. Eu tenho um certo problema com o rosto dessa versão, que parece um pouco uma tartaruga pra mim, mas tudo bem. Quem sabe se ele tivesse um sombreamento um pouco nessas pedras, ajudaria um pouco mais essa figura, mas a gente sabe que nessa época esse não era o estilo da Toy Biz. O Terrax é uma daquelas figuras que todo mundo deveria ter na coleção. Ele é muito bem feito, pra quem não sabe, o Terrax é o outro arauto mais famoso do Galactus. Todas as cores dele são bem feitas, ele é muito bem esculpido e ele ainda vem com uma espécie de pedra que você puxa para trás e ele vai andando para frente como um carrinho de fricção. O rosto dele é muito bem feito, ele tem todas as articulações padrões, além daquele machado dele que faz toda a diferença para a figura. Enfim, é uma das melhores figuras dessa linha. Apesar de todo o clima de férias, a gente ainda tá trabalhando por aqui aos pouquinhos, no meio de mudança, no meio de um monte de coisa, mas a série de história dos X-Men continua, já tá tudo gravado até o comecinho da saga da Fênix. Então, aguarde que a gente vai ter novidade por aqui. Muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek.